horas até que a gente encerra. E a gente encerra mesmo. Uma hora a gente... Bom, agora acabou. E aí acaba. Né? Então tem um caráter de suspensão disso. Né? Como no foco a gente faz isso há 2 anos, a gente vem registrando e esses registros vão mudando. Né? Então tem um trabalho que é feito na dimensão do registro. O que é registrar? O que é documentar? Né? A antropologia tinha uma leitura disso. Hoje eu começo a pôr em questão, inclusive, isso, que é o documento. Né? Então a gente cria versões, elas não acabam. Né? Quando são apresentadas para os grupos, eles comentam, à medida que eles comentam, outras versões são criadas. Então não tem fim, não é um trabalho que não tem fim. Essa é a prática. Né? Quer dizer, a aposta é que este desarranjo abra vãos. A ideia é abrir vãos. Né? Para que as pessoas tomem para si, né, esse movimento de inventar um procedimento para si mesmo. Né? Elas podem ou não fazer isso. Quer dizer, a ideia é que a gente não determine para ninguém o que alguém deva fazer. Né? E aí confrontar a dimensão da educação naquilo que ela é. Né? Que é o dizer como todos devem fazer, como todos devem saber e o que devem saber. Então, essa é a parte da intertransversão. Eu posso fazer um complemento? Rápido, breve. Eu queria só dizer que na direção dessas oficinas, a gente se coloca também dentro delas, ou seja, nós fazemos também. Né? Eu, como professora há 20 anos do ensino superior, vou para essas oficinas, eu digo assim, mas como? É um pouco para quebrar a nossa longa domesticação e disciplinarização feita por uma vivência escolar desde muitos e muitos anos. Então é muito difícil para nós que estamos lá, né? Muito difícil para as pessoas que fazem, que são alunos que vêm das mais variadas origens, né? Classes, sexos, etc. E lá eles se misturam e perdem essa identidade, que a gente também batalha muito por isso. E eles querem todos entrar na universidade e se preparar para o vestibular, e a gente não prepara. Ou seja, a gente desprepara, porque nós mais queremos desestabilizar a universidade propriamente dita do que propriamente preparar aqueles alunos para uma chamada inclusão social, que nada mais é do que uma adequação ao modelo. Né? Então é um trabalho muito difícil, dentro da universidade, para lidar com os professores da universidade, porque ele é institucional. Né? E nós, enfim, nós vamos abrindo os nossos vãos. Ele fez uma pergunta, não sei se é o nome. Eduardo. Eduardo. Então, Eduardo, a gente fez uma opção assim por problematizar em termos de experiência, né? Claro que tem riscos aí em relação a isso, mas a gente não tem feito indagações de especificidade dessa natureza. Uma vez fomos questionados em torno disso, porque chamar experiência homossexual masculina como se você colocasse no mesmo barco uma diversidade de temas que colocam problemas e questões muito específicas. Né? O professor perguntou para nós sobre a especificidade da questão do transexualismo, do travestismo, e para nós interessa muito mais essa fluidez mesmo, perceber muito mais como é que são negociados sentidos, colocando em questão a relação entre homens. Isso muito por conta da visibilidade que a homossexualidade masculina reconquista através das racionalidades desenvolvidas em torno da AIDS, né, que acaba garantindo uma visibilidade de uma coisa que já se tornou outra há muito tempo. Né, e esse descompasso aí que nos interessa. Mas a gente não tem feito pesquisas específicas sobre a prostituição masculina em lugares gays, não. Bom dia.
eu peguei o trabalho, quando a Ana estava apresentando, já um pouco na metade, mas veio uma curiosidade a partir do momento que ela fala que desenvolveram as oficinas no manicômio judiciário e em um presídio. E aí, agora na resposta que vocês deram, vocês me disseram que, lógico, existe um interesse em desvirtuar um pouco essa lógica de inserção social. E dentro da unidade prisional, para quem trabalha, eu trabalho dentro de unidade prisional, a gente sabe que existe uma política muito séria e aplicada a fundo sobre essa ideia de inserção social a partir do trabalho. Ou seja, são oferecidas ali oficinas profissionalizantes, aquela coisa aterrorizante. E aí eu queria saber como é que foi lidar com isso dentro da unidade prisional, que é um lugar onde, se você não fala a linguagem deles, eles te colocam para fora quase que de imediato. Né? Então é uma pergunta bem específica para esse universo da instituição prisional. Eu vou pegar um gancho na colocação do Felipe, que também é uma coisa que me incomoda também, porque foi aberta a sessão falando de política. Vai pro lado, cara. De polis e de uma polidez, né? E depois foi apresentada questões que não estão incluídas na polidez dos relacionamentos, que é a questão de gênero, de raça, de cor, que está fora e dentro, né, dessa estrutura. E aí o que me interessa, a minha curiosidade, são as táticas para subverter essa lógica polida, né, desse trato muito domesticado, muito educado, e também que que escapa também dessa segurança através da polícia, né, já que, fazendo referência de novo ao que o Peckman colocou de polis, política e polícia, e essa segurança, né, falsa que a gente tem através do poder da polícia e que nega a experiência. Então, assim, nesses processos de pesquisa etnográfica, experiência vivida nesses lugares e tal, quais são as estratégias ou as táticas que driblam essa educação do espaço? Oi? Para todos. Alguém mais? Tem intervalo, Kevin? Não tem intervalo? Pode ser dirigido tanto para a menina que falou lá da arte e loucura, quanto o pessoal que está trabalhando nessa coisa do sistema prisional, que é justamente essa ligação, né? Normalmente a arte inserida dentro desses contextos é pensada nesse sentido da ou ressocialização ou a possibilidade de inclusão, né? Sempre pensando de trazer essas pessoas que estão nessas situações para uma vida normal, que você pode estar inserido dentro da sociedade. Aí, acho que ela não chegou a concluir esse raciocínio. Como é que ela estaria pensando essa questão dessa inserção da arte, esse local onde pessoas dos centros de atendimento e as outras pessoas estariam convivendo no sentido de uma criação artística, no sentido de uma possibilidade simplesmente de um fazer artístico, ou ainda teria algo, porque eu lembro que ela fez uma distinção, né, de não ser uma coisa terapêutica, então seria como, tá? E aí talvez pegando também o outro grupo, né, como é que seria pensado essa não intenção de socialização das pessoas, né, de inserção social. Que é a última pergunta aqui. Para o Marcelo, eu fiquei me perguntando de que experiência que você está falando, né? Essa experiência de vocês em relação ao universo que vocês estão pesquisando, ou se é a experiência dos personagens homossexuais que estão pesquisando. Porque experiência, para mim, só posso falar da minha experiência. Eu não vejo como falar da experiência do outro, né? Porque, na medida que eu vivo na minha intimidade, toda a experiência, né?
seguinte, essa sessão tem muito a ver com a psicologia, não é? Então, eu acho que, inclusive, questionamentos que devem ser feitos, quer dizer, na formação dos psicólogos, e o rebatimento dessa psicologia na formação, quer dizer, psicologia educacional. Dentro do novo pensamento, digamos, baseado em Deleuze, de Guattari, principalmente de Guattari, essa atitude, digamos que nas escolas de formação de psicologia, isso eu levantei até recentemente lá na Federal Fluminense, é que nós, quer dizer, somos psicólogos e normalmente para o mercado de trabalho são orientados mais na psicanálise. E interessante que eu perguntei se no país existe uma profissão com esquizoanalistas. Entendeu? Me parece que não existe, né? Mas eu acho que nós, quando relacionamos, né, no campo da psicologia em relação a massas, grupos, comunidades, não no sentido da psicanálise, que é individual, nós estamos fazendo atitudes esquizoanalistas, ou seja, a gente não digamos, não formaliza essa maneira, quer dizer, nós atuamos como se eu mesmo sou esquizoanalista. Nas minhas aulas, eu trabalho justamente na desestabilização do pensamento dominante. E em relação não a um indivíduo que eu converso simplesmente, mas a grupos, alunos. Então, eu coloco como questão, assim, o que seria, se essa é uma profissão que pode ser regulamentada, aí já perderia o sentido, mas que seria, digamos, uma atitude em que você não trabalha com a psicologia tradicional, no sentido, assim, da relação sujeito-indivíduo, mesmo grupos, mas socialmente dentro de certos princípios, mas nesse sentido que vocês estavam trabalhando, que é essa da desestabilização daquilo que se ensina, daquilo que a universidade cristalizou. Então, eu só podia chamar você de esquizoanalistas, era só essa observação. Bom, aquela pergunta, sua pergunta, ficou para mim aqui. A gente não... essa prática que foi feita no presídio foi uma, né? Foi feita o ano passado, fui chamada para fazer. Essa aqui que a gente comentou, que a gente trouxe, é a que a gente faz com esses estudantes, são pré-vestibulantes, né? Essa que foi feita no presídio, ela entrou num projeto que já tinha sido montado por um pesquisador de lá, chamado Querer Dizer, Dizer, né? E a ideia ali, quer dizer, exatamente porque tudo é o tempo inteiro muito vigiado, né? Era entrar e ver o que acontecia, porque eu efetivamente não sabia o que eu ia fazer lá, né? Só na hora que eu passei pela revista, porque era um dia de rebelião, as mulheres não podiam entrar, a revista estava rigorosa, eu tive que passar pela revista junto com todas as mulheres que iam visitar lá seus companheiros, que eu me dei conta então do que é que eu ia fazer. Então eu inventei no meio do caminho. Você passou pela revista? Passei pela revista. Chatora? Aquela legal, né? Então a gente foi praticar, o que a gente foi fazer ali numa sala microscópica que é destinada à educação, à alfabetização dos presos, que é um trabalho lamentável, né? Foi brincar mesmo, brincar de tráfico, traficar o invisível. A gente traficava objetos que iam mudando, coisas que iam mudando e que não se podia ver, e portanto não se podia tirar, né? E nós passamos ali um tanto de tempo fazendo isso. E fazendo outras coisas, né? E falando sobre essa coisa que a gente fazia ali. Foi só isso, foi um trabalho curto, foi um trabalho de 2 horas. E eu saí. E sabe-se lá o que aconteceu. Eu sei que o projeto Querer Dizer, Dizer acabou. Né? Acabou porque prevaleceu a educação formal dentro da instituição prisional.
né? Então, a diferença também aí entre instituição prisional e educação formal, né, não é tão grande assim, para que elas possam prevalecer, ambas, né? Sua vez. São muitas perguntas, né? Difíceis, hercúleas. Essa pergunta sobre estratégias e táticas, você perguntou, né? Que driblam a educação nos espaços. Essa é a nossa questão, exatamente, né? O que a gente não idealiza o objeto, mas quando a gente faz as etnografias tem percebido exatamente tem uma certa pedagogia que é tácita, né? Na elaboração de um certo modo de estar nesses lugares. Tinha um dos investigadores do nosso grupo que foi fazer uma etnografia e achou graça de algumas coisas e ele não teve uma certa reação das pessoas. Não era o momento de rir. E aí, mesmo o que é risível, né? O que é engraçado, o que é sério, se articula exatamente na experiência. Então não dá para você falar dela sem você estar imerso e problematizando o seu próprio modo de investigação, né? Eu acho que isso remete à pergunta sobre de que experiência estamos falando. Exatamente, essa é o diferencial, eu acho, assim, é uma aposta conceitual, né, ética, de que a experiência é sempre do pesquisador. Mas essa experiência, a gente não está falando da nossa percepção de Poliano, de Juliana, de Marcelo, sobre aquilo que investigamos, né? Tem uma discussão do Benjamin, no momento da obra dele, que é o Rua de Mão Única, que ele tenta exatamente resgatar uma imagem do século XIX através de rememorações de infância. Mas o texto não é sobre as rememorações de infância do Benjamin. Através das rememorações se alcança uma certa inteligibilidade do século XIX. Então é claro que os nossos enfrentamentos colocam em jogo alguns estereótipos, algumas imagens que tínhamos, que prevaleciam sobre o que chamamos de experiência homossexual, mas ali é que elas são desmontadas. Porque esse espaço é um espaço tenso, um espaço de negociação, de produção de sentido, em que nós somos permanentemente questionados, né? O que estamos fazendo ali? Somos questionados implícita e explicitamente. O que você... Quebra, e até remete a gente... Tem aquela imagem da mesa de sinuca, parece meio bizarra, mas é interessante porque a mesa de sinuca tem um uso... O uso que é feito da mesa de sinuca não é funcional. As pessoas sentam, namoram ali. Então é como um lugar de passagem, né? Uma praça. Isso tem a ver com a história da homossexualidade masculina, né? Que é na brincadeira que se inventa o brinquedo. E a praça não é praça, não é lugar de passagem. Se torna um lugar de ocupação intensiva desse tipo de experiência. Assim como essa imagem, quando a gente viu essas marcas, elas nos dizem muito de um processo que a gente poderia investigar de um modo um pouco mais formal. E foi através dessa experiência etnográfica que a gente conseguiu captar essa possibilidade de compreender a produção desses espaços transitórios, que devem permanecer invisíveis também, né? O nosso intuito não é garantir visibilidade, aquilo que tacitamente deve se manter invisível. É um espaço de tensão permanente, por isso que é um trabalho inacabado, né? Agora de fato, coloca em jogo o nosso modo de estar ali. Mas não é uma percepção inocente, né? Quer dizer, defendemos que não seja. Só contar uma história de uma etnografia que um frequentador lá da casa vira pra gente e pergunta: mas se vocês não são gays, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Então acho que fala um pouco disso. A gente é o tempo inteiro questionado a esse respeito nesses lugares. E só para complementar, numa casa específica que a gente foi, assim, que a gente frequentou uns dias, assim, os olhares já denunciavam que não éramos bem-vindas naquele local, né? Um lugar assim potencialmente masculino, assim. Na casa inteira acho que tinham 3 casais de mulheres, né? E assim, a gente lá e fomos bombardeadas assim com os olhares, enfim, cadê o moço que perguntou? Oi.
vou ter uma resposta única para te dar, assim, uma solução, porque eu também ainda estou pensando sobre isso e eu acho que isso é uma coisa ainda, é um processo. Mas uma coisa que você apontou e levantou, eu acho que é importante a gente estar pensando, e não só o pessoal da saúde, mas a gente está pensando como sociedade, como gente que faz a cidade, é que realmente é um risco, e há um risco sempre da gente usar a arte, eu não diria mais nem como terapêutica, mas meramente instrumental. E nesse sentido de simplesmente a gente reabilitar alguém a fazer alguma coisa que eu nem sei o que é. Né? Essa é a grande história da reabilitação, que é uma discussão muito forte na área da saúde mental. A gente quer reabilitar quem, a fazer o quê e por quê, enfim. Né? Porque entra nessa questão. A gente quer simplesmente colocar eles dentro de uma lógica majoritária, uma lógica homogeneizadora. Não é essa a proposta da desinstitucionalização. Não é. A proposta é exatamente, quando eu falei de causar fissuras, é claro que seria, acho que um pouco utópico a gente pensar numa mudança completamente da lógica. Mas, se não dá para mudar completamente a lógica, a gente criar mesmo esses espaços de fratura, de dizer, não, a gente não quer que o louco se torne, sei lá, normal. A gente não quer normalizar o louco, não é essa a intenção. A gente quer que as pessoas possam conviver com a diferença, com a diferença radical mesmo. Porque com a diferença a gente já convive. Embora a gente tente colocá-lo nessa opacidade, a gente tente, né, fingir que não vê, ou então tirar do nosso raio de ação, mas, na verdade, é um exercício ético, um exercício político, né, mais do que qualquer coisa. A arte entraria aí, para mim, como essa possibilidade de trazer novos arranjos, novos encontros, né, e aí vem à minha cabeça algumas possibilidades, né, algumas possibilidades que já foram feitas. Por exemplo, isso eu não via, eu não conheço, mas vi de literatura. Na época existiam, não sei se ainda existe, os centros de convivência e cooperativas em São Paulo, que não eram equipamentos da saúde especificamente, mas eram lugares abertos, às vezes em praças, em que as pessoas iam lá e faziam oficinas e discutiam questões da vida e, enfim, se tornava uma rede. Não era só frequentado por pessoas com transtornos mentais, não. Era frequentado por pessoas que ficavam ali naquele lugar, pessoas que não tinham casa, moradores de rua, pessoas de classe média, quem quisesse entrar. Então, na verdade, eu acho que pensar um pouco a arte nessa potência de desinstitucionalizante seria pensar um pouco como é que ela pode mexer com a cidade de modo que ela cause essa coisa de botar todo mundo no mesmo lugar, né, ou quem deseje, e poder causar esse contágio, esse encontro, né? E acho que é isso. Acho que a gente pode conversar depois, mas... Bom, antes de encerrar, para o café, só uma resposta rápida ao que ela colocou sobre polis, política, polícia, politesse, uma ligeira incompreensão do que seria politesse. Politesse não é só rapapel ou delicadeza. Politesse é uma tentativa de articular pelo menos na sociedade corte, um pacto social, uma distância. Então, é todo um sistema de educação, né, que faz com que as pessoas tenham uma certa um espaçamento entre as pessoas. Então, essa, na verdade, é a tática da convivência. Né? Esse desdobramento polis, política, polícia, politesse tem uma lógica no sentido de permitir que o social permaneça. A ideia é essa. Vamos fazer um intervalo, 10 minutos. Hoje. Então, os convites estão com a Carol, uma moça simpática de trancinha. Vocês têm que pegar o convite com ela, sob o risco de não poderem entrar. Então, multipliquem essa informação e não deixem de ir à festa. Bom, vamos chamar agora, para a segunda parte da sessão, os dois primeiros proponentes, que é a Maria Nogueira e o Jardel da Silva, com a apresentação A Cidade é o Jogo da Alteridade. Vocês dois. E ela não está aqui. Gente, bom dia a todo mundo. Já é quase boa tarde, né? E meu nome é Jardel e eu começo explicando qual é o motivo de eu estar sozinho aqui. Maria Luísa ela estava aqui no evento, teve que voltar.
por uma causa nobre, que é fazer entrevista de doutorado, justamente estudando o espaço e a cidade, né? Então, eu vou fazer a apresentação sozinho, o que eu acho bastante responsabilidade. Eu vou partilhar esse espaço aqui com as meninas aqui. Na verdade, eu estava pensando, quando eu vim para cá, que a gente, toda vez que tem uma fala, a gente se preocupa muito, tem um medo, um certo receio de não ter o que falar, e a gente acaba fazendo textos e esquemas, quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu acho que eu tinha coisa demais para falar. Eu vou ter que dar um jeito de isso caber no tempo que me cabe. Então, meu nome é Jardel Sander da Silva, eu sou professor da PUC, tenho uma prática aí, estava até ouvindo o pessoal falar de saúde mental, meu mestrado foi sobre teatro de loucura, e o doutorado depois, a partir daí, eu fui procurar uma discussão sobre movimento corporal, que acabou ancorando na dança, e esse trabalho do doutorado me trouxe para próximo da experimentação mesmo, experimentação com dança contemporânea e com, agora, performance e intervenção de rua. Eu e Maria Luísa somos zonas de interferência, junto com os nossos amigos e companheiros que estão aí. E eu vou tentar fazer uma fala, essa exposição da cidade, o jogo da autoridade, de uma forma mais ou menos multimídia. Eu vou tentar fazer, a gente vai ver umas imagens e eu vou deixar elas em slideshow e tentar, elas vão se conectar com aquilo que eu estou falando, tá? Então vocês podem assisti-las e me assistir, quando vocês cansarem de um e de outros, podem, né, fazer outra coisa. E, na verdade, esse texto que eu estou apresentando, e por isso que é responsabilidade, ele foi um texto feito em parceria, uma parceria com a Maria Luísa, e na verdade ela vinha com uma discussão, uma reflexão sobre espaço, né, o espaço e a subjetividade, pensando às vezes também a questão do trabalho, o trabalho na cidade, mas principalmente a questão do espaço, da subjetividade, e eu tinha uma reflexão, né, sobre a questão da alteridade, né, e sobre a questão do que se chama de inclusão, né, que eu estou chamando nesse texto, nesse trabalho de fagocitose, né. E essas discussões se encontraram com zonas de interferência, né, que nós partilhamos, é um ponto em comum, e que a gente, a partir dessas experiências e dessa parceria, a gente produziu isso que vocês vão ouvir, né, e podem ler nos trabalhos do Coro Cidade. Então esses dois pontos de encontro, seriam dois pontos de encontro, né? Na verdade são três, né, que seriam as nossas reflexões, o zona de interferência e um outro ponto de encontro também, de onde parte esse texto, que é a experiência que a gente teve com uma obra do Cildo Meirelles, que eu queria mostrar para vocês, que é a obra que chama Través. Essa obra está em Inhotim, no CACI, né, Centro de Arte Contemporânea de Inhotim, próximo a Belo Horizonte. Você tem que só voltar ali, deixa ela um pouquinho. E, bom, eu trouxe ela para vocês até se inspirarem, talvez até para irem a Inhotim, quem tiver a oportunidade, é muito interessante. E essa obra é uma experiência muito importante para a nossa reflexão e para a minha problematização, inclusive do trabalho que vocês assistiram e acompanharam um pouco aqui em Salvador, que foi acerca do espaço. É uma instalação que tem, o chão é todo de vidro quebrado, né? E são vários tipos de telas, grades e arames e tal que se interpõem, né? E a gente anda e transita nessas telas pisando nesses vidros, né? Eu acho que isso é bastante significativo para a gente entender tanto a experiência da subjetividade contemporânea, quanto a experiência dessa subjetividade no espaço da cidade. Então é daí que parte um pouco esse texto. E depois ele se conecta mais com as experimentações que a gente fez na rua, coletando
material de pesquisa para o trabalho do Zonas de Interferência, e daí estamos pesquisando a cidade de Belo Horizonte, na verdade um espaço específico da cidade de Belo Horizonte, que é um bairro que chama Belvedere, que é um bairro de classe média alta, que bombou há uns 10 anos aí atrás, começou uma exploração imobiliária muito grande, e assim, é muito significativo nesse bairro, é muito visível essa tentativa de proteção, né? E através das múltiplas formas de cercamentos e proteções, cercas, grades, etc. Você pode botar mais para nós? Então, que a gente... Essa é um anúncio, existem vários anúncios do Belvedere, né? E esse é um que Maria Luísa conseguiu fotografar. Existem outros tipos de... Até se falou de um condomínio aqui que imitava um jardim, né? Na verdade imitava a Place des Vosges, né? Em Paris, e o anúncio trazia, né? O que é fantástico. Infelizmente não tenho esse anúncio, mas o anúncio dizia o seguinte: a única diferença é que a Place des Vosges é pública e não sei das quantas é sua, entendeu? Então, esse era um anúncio de um prédio chiquérrimo, né? Carésimo, obviamente, né? E trazia explicitamente toda uma discussão que a gente tem se empenhado obstinadamente a desconstruir. Eles traziam isso como uma oferta do produto, né? Então, essa experiência do Belvedere, que agora vocês vão... A gente fez um trabalho um pouco em cima... Isso é um trabalho para a cerca do espaço, né? Que vai ilustrar um pouco essa tentativa, né, de impedimento, cercamento. Isso é uma escadaria que é cercada, né? A escadaria ela fica aberta até as 9 horas da noite, depois das 9 ela tem um portão e ela é fechada, né? É uma escadaria de acesso que é fechada. Isso aí vocês conhecem muito bem. No caso aí, o que eu achei interessante, o que eu acho interessante hoje é a composição de dispositivos de segurança, né? Que são essas cercas que nos remetem aos campos de concentração, né? Com os detectores de presença, que são aquelas caixinhas pretas aí, né? Bom, mas deixa eu dar segmento, vou tentar dar uma ordenada aqui. A gente tem tentado, né, pensar a cidade como uma produtora de sentido, né? Na verdade, não só nós, né, mas vários autores têm feito esse esforço em pensar a cidade como produtora de sentido. E a cidade, o interesse talvez pela cidade, justamente por ela se mostrar como um campo transdisciplinar, né? Um campo que nos permite esse avanço, né? Hoje em dia se ouve muito falar em transdisciplinaridade e tal, e eu acho que o exercício da transdisciplinaridade é muito raro. Se fala bastante e se faz muito pouco, né? Eu acho que esse esforço que a gente está fazendo aqui, o Corpo Cidade, eu acho que tem esse... Não estou querendo jogar confete, mas na verdade é uma experiência que eu tenho percebido, né? É essa tentativa de atravessar esse é um disciplinamento também, né? Um disciplinamento do pensamento, em alguma forma. Então, acho que essa tentativa... Talvez a cidade seja um ponto para a gente conseguir materializar um pouco essa nossa investida na transdisciplinaridade, né? A partir disso, dessa cidade como produtor de sentido e esse campo transdisciplinar, a gente foi se fazendo algumas perguntas, que eu vou colocar algumas para vocês, né? Por exemplo, como nos subjetivamos nas cidades contemporâneas, né? Em que a dimensão pública, né, é transformada em resíduo, né? Ao mesmo tempo em que tudo é privatizado, inclusive as subjetividades, né? Como que temos lidado na cidade contemporânea com as potências da alteridade? Que daí entra a discussão sobre inclusão, né? Porque no final das contas, né, o lugar, né, a noção de lugar é justamente esse espaço praticado, esse espaço vivido, né? Então a gente precisa pensar, quando a gente fala, a gente vê as cercas e as estratégias, os dispositivos de cercamento, né, de impedimento do acesso, a gente tem que pensar que isso, de certa forma, está mostrando como que a gente está se subjetivando, né? E isso serve também como uma forma de subjetivação, né? Não só um reflexo, né? Mas isso inclui, né, o nosso modo de subjetivação, né? A vida fora do comum, né? E
outra questão importante também é a gente pensar, né, que tipo de processo de subjetivação se tecem nos encontros, né, que são produzidos, que são insetados na cidade, né? Porque, afinal de contas, a cidade ela é um lugar de encontro, né? Ela é um lugar de criação e de fertilização. Por mais que a gente traga, né, muitas vezes de uma maneira crítica, né, o contrário disso, né, a tentativa do não encontro, né, a tentativa da homogeneização, né, e de uma certa garantia da conservação, a cidade ela se estabelece como um espaço de criação, né, e essa fertilidade, né, das relações e dos arranjos e das invenções, né. E talvez seria uma forma da gente tentar buscar, né, uma compreensão justamente do modo como essas produções ocorrem na cidade. A produção da vida, mas também a produção da morte, muitas vezes, né, as mortificações, né. E qual o espaço da arte, né, da invenção e da resistência nesse tecido urbano contemporâneo, né? Qual o lugar da subjetivação, enfim, nesse processo, né? Eu acho que a arte, enquanto... E daí o Deleuze vai discutir isso, o Deleuze e o Guattari vão discutir isso de uma forma ótima, né? A arte vai trazer justamente essa potência da invenção, essa capacidade da criação, né? Essa necessidade, inclusive, né? E eu acho que a arte entra nos processos de subjetivação e na cidade como um dispositivo para a gente trazer à tona, né, a criação, né, a possibilidade de invenção, né, para além daquilo que está formatado, para além daquilo que está estabelecido. Talvez esse também seja, talvez é uma coisa que a gente precise pensar, uma coisa que surgiu um pouco aqui nas discussões, que é justamente esse confronto das intervenções com a lei, né, com as leis estabelecidas, né, com a polícia, né, isso aparece muito claro no confronto com a polícia. É porque justamente o que a gente está trazendo é invenção, né? Agora a gente precisa saber como que estrategicamente a gente coloca essa invenção. Talvez isso seja uma temática para a gente discutir em algum momento, né? Eu também não tenho resposta, de maneira alguma por enquanto. E outra questão muito importante quando a gente está pensando o espaço da cidade é porque a cidade se estabelece como locus do exercício político, né? Isso historicamente, né? A gente vai pensar, a cidade vai surgir justamente como um espaço de fuga, um refúgio, né? A cidade, a partir ainda no feudalismo, né? Quando começa a se constituir as cidades, ela vai abrigar esses camponeses que estão fugindo, né? Da servilidade, né? Da sua relação servil com os senhores, né? Então, por mais que hoje a gente tenha estabelecido uma cidade privatizada, né, ela comporta, né, está nela esse exercício da política, né? E quando a gente pensa nas intervenções, eu acho que é importante a gente trazer essa noção, né, essa dimensão da cidade como espaço político, né? E a política, obviamente, né, talvez todos aqui estejam sintonizados, não é a política partidária, obviamente, é a política enquanto exercício de vida pública, né, como a Célia Monique vai colocar, né? E a cidade ela é essa porta entreaberta para o exercício da vida pública, né? Por mais que a gente tenha privatizado as nossas cidades. E é muito interessante porque o que tem surgido, o que tem sobrado de vida pública, o que tende a sobrar como vida pública, ou como espaço público, mais especificamente na cidade, são as ruas, né? Que são espaços de trânsito. E eu acho isso a gente percebe quando se faz intervenção, que é uma diferença grande de você intervir num espaço onde as calçadas e as ruas são simplesmente trânsito, né? E onde há alguns espaços de permanência, né? As praças ou um pequeno comércio e tal, porque o trânsito ele não permite com que você tome contato com as coisas, né? As calçadas, as ruas, elas não são um espaço de contato, elas são um espaço de passagem, né? Os carros passam com uma velocidade, as pessoas também passam, né, em velocidade e muitas vezes não se detêm, eu diria que na maioria das vezes não se detêm, né? Então acho que resgatar o exercício do político, né, na cidade é resgatar também o espaço público como espaço de convivência, como espaço de vida, né? Bom, a relação outra
isso nos coloca, obviamente, frente a, quando se está falando de evitação, de cercamento, a gente está falando, obviamente, de relação com a alteridade, né? A cidade, ela traz essa diversidade, né? E essa diversidade convoca e nos desafia a criar formas de como nos relacionarmos com a alteridade, né? O que tem se observado, eu diria na maioria das vezes, é uma relação de impermeabilidade, né? De tentar não ser afetado pelo outro, né? Ou ser afetado pelo outro naquilo que te é conhecido, né? Ou seja, não ser afetado pela alteridade desse outro, né? Essa é uma das grandes questões que a gente encontra atualmente na cidade, né? Mas, de todo modo, né, só uma coisa, isso nos remete a essas muras e cercas, né? E por isso que elas aparece no nosso trabalho, no trabalho do Zona também, né? Porque a gente está tentando trazer um pouco dessa impermeabilidade, né? Só que o que eu acho interessante também dessa impermeabilidade, a gente sempre pensa muito no privado como um dispositivo que impossibilita que o outro entre, né? Mas ele também é um dispositivo que me impossibilita de estar em contato com o que está fora, né? Então o privado aparece também como um privar-se, né? Por mais estranho que possa parecer, talvez, mas o privado também é um privar-se. É óbvio que tem uma dimensão da escolha, mais ou menos aí, que a gente não deve ignorar e que faz toda a diferença, né? De quem está lá de dentro e quem está lá de fora, né? Mas talvez trazer um pouco eu acho que a cerca traz isso também, né? Acho que até você podia colocar a cerca já para mim aqui. A cerca, nossa, já? Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Então, essa cidade como um espaço de encontro, né? Ela também aparece justamente como um exercício ativo de desterritorialização, né? Como trazendo, né, toda essa carga de medo, né, e de vulnerabilidade que os sujeitos contemporâneos têm, né? E o que a Sueli Ronick discute um pouco isso através do que ela chama de identidade preta-porter, que seria um recurso para tentar lidar com essa diferença, né, com essa desterritorialização que o encontro com o outro me provoca, né? A questão da cidade, né, ela está imbuída, né, de uma noção que seria uma multiplicidade de componentes. Dessa eu quero sublinhar a questão do caos e da vida pública, né? E daí o que aparece é justamente um delírio, né? Se delira uma cidade que estaria desprovida, na verdade, que estaria liberada, né, desse caos e dessa necessidade de uma vida pública. Seria uma cidade sem contradições, né? Há um delírio, isso muitas vezes aparece, inclusive, nos projetos de reforma e revitalização, que tem se chamado, né? É um delírio de pensar que você consegue limpar, simplesmente alisar, né, um espaço e que ele não vai ter contradição. Você vai conseguir daí, através de um recurso quase que fantasioso, né, mágico, né, criar uma cidade sem ranhuras, né, sem contradições também, né? E isso aparece muito quando a gente está pensando nos processos de subjetivação. Isso aparece como uma estratégia de autossegregação, né? Daquilo que eu já tinha falado um pouco antes, sobre a questão de que o outro não me afeta. E eu busco vários recursos para que o outro não me afete, né? E por isso que esse cercamento, né, essa cerca, ela é subjetiva, ela é mínima no primeiro momento, mas ela vai se estendendo para o exterior, né? Ela vai assumindo um espaço que é cada vez mais que vai me protegendo desde dentro para fora, né? Mas apesar disso tudo, né, a gente observa alguns movimentos outros, né, de resistência e mesmo de intensificação, né, que a gente poderia até chamar de movimentos contra-hegemônicos, né, aos modos de subjetivação. Muitos desses movimentos muitas vezes são taxados ou são vistos, né, como marginais, né? Mas eu acho que talvez esse também seja um dos recursos interessantes da produção artística, da produção das intervenções, é trazer esse contra-hegemônico, né, não como marginal, mas justamente como uma possibilidade, né? E o que a gente tem pensado, né, é que
o que tem se discutido hoje em relação a essa a alteridade, né, é a busca de uma tentativa de inclusão. Essa discussão tem sido muito apropriada ultimamente, né? E o que a gente percebe é que o que se quer é que se inclua sem que faça parte, né? Uma inclusão sem partilhar, uma inclusão sem partilha, né? E aí que entra um pouco a noção de fagocitose, que eu quero discutir agora brevemente, daí eu vou encerrar. Eu vou pedir licença, como eu tenho pouco tempo, eu vou ler, tá? Infelizmente, eu sei que isso não é a melhor das coisas, mas... E até porque a elaboração, como está aqui, da forma dessa ideia, dessa inclusão, né? Que o Michael Hart, num texto, vai discutir isso, vai chamar isso de um mundo sem exterior, vai falar que a sociedade de controle, o que ela tem estabelecido é um mundo sem exterior, né? E essa talvez seja a nossa forma mais hegemônica de se lidar com a alteridade, né? Ele fala justamente isso. No texto eu vou falar o seguinte: pequeno mundo delimitado, espaços de reclusão, de um sossego cruel e sempre vigilante. Um bem conhecido ideal do que há de mais mediano numa população atemorizada pelos seus próprios abismos. Uma prisão subjetiva cotidiana que encerra a vida num gradeado sem cor, mas que a faz durar, preservar-se. São as pessoas da sala de jantar, conservando violentamente sua paz, mas propagando e inoculando um veneno de paranoia e medo frente a um mundo assustadoramente mais diverso que suas repetições ad nauseam. Umas vidas, ou melhor, um ideal de vida que rebate os pequenos espaços de si mesmas, gerando esse estilo asmático, claustrofóbico de ser. Porque afinal o ar também é nauseabundo e a clausura angustiante. Um peito espremido, achatado, dolorido, que morre de medo das balas, mas que aceita, com contrariada complacência, a pressão contínua nesse peito cada vez mais miúdo, pela falta de espaço subjetivo. Cercas, cercas, cercas. Mas ao mesmo tempo claustrofobia, e algo pulsando para fora, para o fora. Incapacidade de manter a força vital pulsante no curral da repetição, na conservação. Linhas cruzando o movimento e necessidade de ar. E, paralelamente, a incrível incapacidade atual de se sair. Nossa sociedade, ou melhor, o rebanho, como dizia Nietzsche, está cada vez mais interiorizada. E é correlativa a essa incapacidade, impotência em sair, a necessidade de incluir. Vai se agregando mais sócios ao clubinho da aceitação. Mas essa integração se dá por despotencialização através da redução de poder de contágio. A alteridade, que a normalidade burguesa tem se orgulhado em incluir em seu seio, é uma diversidade de tipos que muito pouco, se não nada, interfere no seu modus operandi. Tem-se tipos diversificados, principalmente exóticos, funcionando normalmente. A esse respeito, seria interessante, daí agora eu vou buscar uma forma de tentar pensar um pouco isso mais metaforicamente, talvez, ou até mesmo ilustrativo, que eu vou trazer a discussão a partir do filme Dogville, do Lars von Trier. Então seria interessante pensar no filme de Lars von Trier, Dogville, inspirado pela leitura de Michael Hart, A Sociedade Mundial de Controle. A contemporaneidade como um mundo sem fora, em que nada fica de fora. É essa sensação que nos assalta ao assistir ao filme. A começar pela estética, pela proposta estética do diretor. Cidade que à primeira vista não tem paredes. Poderíamos pensar que, não tendo as casas paredes, não haveria intimidade ou interioridade. Mas é o contrário. O que não há é exterioridade. Inclusive o cenário resume a história do filme, num pequeno vilarejo, Dogville, no alto de alguma montanha, nos Estados Unidos. Quem não viu o filme, são parentes, a cidade... Eu estou com tempo... Tá joia. Então, bom, mas tá bom, ele vai discutir, então, tem uma personagem, né, que é, na verdade, tentativa de inclusão, né, e que, na verdade, o que a personagem que se inclui, né, nessa comunidade que é Dogville, ela, na verdade, não afeta, ela tem todo um poder de contágio que a cidade, que esse vilarejo evita, né. Ela é um corpo estranho, né, um corpo estranho a mesma medida que a gente pode enxergar, isso tem... Na biologia isso aparece, né? Quando há um corpo estranho, o que a célula faz? Ela fagocita esse corpo, que é uma forma de se apropriar disso, se alimentar desse corpo, né? E evitar com que esse corpo ameace a célula, né? A ideia de fagocitose, que eu tenho tentado pensar como uma forma, como o que tem se feito com a diferença, com a alteridade, é essa apropriação dos corpos estranhos, né? Reduzindo, né, a potência e as ligações próprias desse corpo, né, para que ele possa servir ao nosso modo de funcionamento. Então, o que a gente
chama talvez a atenção, e as cercas trazem um pouco isso, né? É a gente trazer um pouco, pelo menos, materializar essa noção, esse modo que a gente tem vivido e transitado pela cidade, e a gente tem, como que a gente tem buscado ocupar os espaços públicos. E eu encerro por aqui e depois a gente pode, então, debater. Obrigado ao Jardel. Agora eu vou chamar a Yazana Guizo para apresentar Micropolíticas Urbanas. Se apresente, por favor. Bom dia, meu nome é Yazana e a primeira coisa que queria falar é do lugar que eu vou falar, né? Que na verdade é um não lugar, porque eu sou arquiteta. Desse espaço aqui, desse auditório, né? E fazer uma troca a gente comumente diz, né? Eu entro no auditório. Quando a gente diz isso, é eu, existindo a priori, né? Entro num espaço que também existe, no auditório que está ali existindo a priori. E eu queria que a gente tentasse trocar isso, essa forma de ver, para essa relação aqui que está acontecendo, faz surgir eu e faz surgir auditório. Então, primeira coisa é, quando a gente percebe esse lugar, a gente vê que teve todo um cuidado da produção do evento, de fazer uma coisa distinta das coisas, geralmente dos eventos que a gente vai, né? Que geralmente tem um palco, uma mesa, a forma de um auditório. Aqui tem várias outras coisas, teve várias transformações nisso, né? Por exemplo, não tem aquela mesa, continua tendo um certo palco, mas ele está bem diferente. E também a gente pode sentar de várias formas, né? São coisas maravilhosas, esses praticáveis aí. E agora mudou o espaço, né? De ontem para hoje, mas ontem a gente estava mais em meia-lua, né? O que possibilitava mais a gente se ver também. E não só ver quem está falando naquele momento. Isso já é uma diferença muito grande, né? Da forma com que a gente vai falar, da maneira com que a gente se coloca. Mas não é só isso. A gente também aqui tem uma espécie de acordo nesse lugar, né? Que faz surgir auditório. Por exemplo, agora eu falo e vocês estão escutando, né? É um acordo, porque se alguém começar a ter outro tipo de comportamento, talvez a gente não consiga ter forma auditória aqui. Mas isso não é uma garantia, né? Isso a gente está produzindo nessa relação que está aqui. Não só o auditório surge, mas eu surjo também aqui. Yazana que está falando de algum lugar, que estudou alguma coisa. É uma Yazana que surge. Se eu estiver em casa, talvez é outra Yazana que surge. Se alguém aqui tiver um surto, de repente, certamente vai diluir a forma auditória. E também dos corpos que estão aqui, porque os corpos todos serão outros nesse momento. E alguns vão lá, vão acudir, outros não sei o que vão fazer. E de repente alguns vão... Isso vai atravessar de tal forma que a vida vai fazer isso reverberar na vida como um todo, né? Só que essa forma aqui que a gente está produzindo todo
um jeito. Isso Foucault chamou de jogos de verdade, que são as maneiras com que as sociedades criam esses lugares, espaços e falas aparentemente fixos, né? Mas são, na verdade, emergidos. Né? Isso foi o que ele chamou de microfísica do poder. Que antes de você pedir para falar e eu te reprimir, não fala, vamos supor, a gente cria a forma auditória, cria todo um comportamento que eu já nem vou falar. Então, é a mesma coisa assim, a polícia, claro que ela reprime, mas precisa existir a polícia antes. A gente precisa criar, inventar a polícia, a gente precisa consentir que ela exista ainda a todo momento, né? Então a gente primeiro produz polícia, depois a polícia reprime. Por esse motivo que eu estou trabalhando com o conceito de endereço e espaço folhado. Endereço seria esse ponto georreferenciado do planeta, assim, Rua, Monte Alegre, 254, né? E espaço folhado é os espaços que se atualizam nesse endereço. A cada instante vão se atualizando espaços, vão se construindo. Porque a cada instante são outras relações que estão ocupando esse lugar. Estão formando esse espaço de infinitas relações, né? De qualquer ordem. Uma música, o gato que entrou antes. O gato que entrou mudou a forma auditória por um instante, né? Todo mundo virou, não sei o quê. Então já criou outro espaço. Mesmo dentre todas essas relações que vão formar os espaços folhados, eu queria fazer um recorte aqui para trabalhar o espaço material, quando o espaço material produz o corpo. Né? Fazer um recorte dessa relação aí para a gente falar um pouquinho dela. Já é outro espaço. Quando o pessoal da produção propôs esse espaço auditório, espaço material, o espaço que a gente pega, eles não puderam garantir que maneira ia ser esse seminário, né? Tanto é que já foi de inúmeras vezes isso aqui, né? Não há garantia, mesmo que a gente organize o espaço para ele ser mais confortável, para que a gente possa produzir um outro tipo de relação, mesmo assim se pode fazer falas duras aqui. Né? Uma fala igual a uma fala de um seminário, uma mesa lá em cima, um holofote em cima. Pode-se fazer essa fala. Então não há garantia, né, quando a gente produz um espaço material, de que as relações que vão se compor ali vão ser da sugestão que esse espaço está propondo. Mas aí vocês vão me dizer, bom, se a gente vai trabalhar com espaço material, o espaço material ele dura mais, né? É uma coisa mais durável. Então, pelo menos cadeira é cadeira, já que não é auditório, já que não sou eu. Então, cadeira é cadeira. Para eu dizer que cadeira é cadeira, eu tenho que dizer que cadeira é fixa. Que cadeira não se movimenta, não tem transformação. Só que se eu pegar um microscópio e olhar essa cadeira agora, eu vou perceber que ela não para de se movimentar. São infinitas partículas em relação com micro-organismos, com o ar, que garantem até a possibilidade de ela envelhecer, né? Ela pode envelhecer por causa disso. E não é só isso, eu posso pegar essa cadeira e tocar na cabeça de alguém, de repente. Não é mais cadeira, é arma. Não é mais cadeira. E também eu posso achar ela um lixo. É lixo, não é mais cadeira. E eu posso achar ela belíssima, então ela é uma cadeira muito luxuosa, valiosa. Né? Então cadeira surge também na relação. Ela não existe a priori da relação, ela também surge.
Bom, então o que eu quero dizer é que essa outra forma de ver, que é o que a gente chama de micropolítica, é isso. É que cadeira, sujeito, auditório são produzidos, surgem a partir das relações. Não há nada que garanta a existência dessas coisas, né? Não há uma essência nelas. E por nessas produções estarem colocadas as relações de poder, elas são sempre políticas, que elas vão definir os modos e as maneiras com que a gente produz os espaços, as pessoas, a existência. Então, a microfísica e a micropolítica não são uma relação de escala, né? Eu faço uma intervenção grande ou pequena numa cidade, não se trata disso, mas de uma diferença de natureza perceptiva, um modo de perceber as formas, antes como relações de forças que irão produzir as formas de espaço, ciência, arte, sujeito. E nessa perspectiva, o espaço material é uma dessas composições de forças do espaço olhado, né? Então, ele vai contribuir, sim, para a produção desses corpos, para a produção do que existe. Mas ele é uma dessas composições, ele não garante, mas ele pode induzir, incitar, né? A partir dessas forças, que é esse espaço de instabilidade que tem, que pode tudo se transformar. Então, eu queria propor para vocês fazer esse movimento aqui. Quem tiver afim, né? Agora eu propor para vocês também fechar os olhos um pouquinho. Adentrar em outro ritmo. Sentir o vento no rosto e o horizonte tão presente. É hora de desatar os nós das gravatas. E lá vou eu, pela imensidão do mar. A barca atravessa a Baía de Guanabara em 20 minutos. Tem bancos do lado de fora e muitas janelas para quem fica do lado de dentro. As janelas são baixas e abertas, fazendo com que durante o tempo de travessia nós também sejamos atravessados pela baía. Incorporamos a textura do mar e fazemos parte do horizonte que ali venta e arrasta o caos da metrópole. E se a baía, ao nos atravessar, um pouco demorar, por certo levamos para dentro da cidade o ritmo do mar. Quanto tempo será que esse ritmo adentra a cidade? Quanto tempo leva para ele desincorporar? Na travessia Rio-Niterói, são 20 minutos de baía, de pausa, capazes de tirar um pouco o ritmo frenético, o caos dos engarrafamentos, o ruído, a violência, a correria de uma metrópole como o Rio de Janeiro. Um outro jeito de estar na cidade, imposto por um outro cheiro, pelo mar, pelo vento e horizonte, aos quais consolida um rio em pausa. Esse ritmo da barca pode estabelecer uma outra relação de estar na cidade nesse tempo de travessia. Mas quanto tempo dura esse ritmo? Por certo não são 20 minutos exatos. Para uns talvez mais, para outros menos. No entanto, essa forma de atravessar mudou. A partir de um upgrade dos serviços da barca Rio-Niterói, o espaço não é mais o mesmo. Ao entrar é estranho, percebe-se algo ali semelhante a um avião, a um consultório dentário, quiçá a uma agência bancária. Recentemente chegou a barca nova, muito mais rápida. Ela cruza em 12 minutos, ela não precisa dar a volta, ela é mais confortável, tem televisões e dá até para tomar um cafezinho.
Atentos às grandes novidades e avanços, passa quase desapercebido aos seus passageiros o fato de que a barca nova não se pode mais viajar ao vento, nem mesmo ver o mar estando sentado. Para onde foi o horizonte? De que lado fica o Pão de Açúcar? Será que ela foi projetada para um lugar que a água é tóxica? Na dita barca nova, não é mais possível sentar do lado de fora. Ou melhor, não há lado de fora. As janelas são altas e possuem pequenas aberturas. Agora, na travessia, o ritmo incorporado é o da metrópole. É o mesmo daquele caos de uma grande cidade. Nós não estávamos sobre o mar? Os olhos estão atentos à televisão, que passa apenas propaganda. E apesar da barca nova não ter alterado em nada o trajeto da antiga, a baía agora fica do lado de fora. O espaço construído da barca mudou radicalmente. Em meio a uma das paisagens mais belas do mundo, o espaço dela é voltado para dentro. Confinada, a travessia hoje quase não difere do ônibus e do metrô. A baía que venta e possibilita outro ritmo para o cotidiano de milhares de pessoas passa quase desapercebida. A barca nova acabou por produzir o rio Metrópole e nós perdemos a delícia do lado de fora. Agora não é mais hora de desatar os nós das gravatas e tampouco de dar uma pausa. É hora de andar mais rápido. Ganhamos 8 minutos. São 12 minutos de propaganda que, por ironia, na época dos Jogos Pan-Americanos, passava imagens da própria Guanabara. A Bahia agora é para ver de longe, não mais para sentir, experimentar e, além de atravessá-la, ser atravessado por ela. A travessia nova ficou de mão única. 1, 2, 3, 4 pessoas levantam na barca nova. Elas ficam em pé para colocarem seus próprios olhos na altura da janela. Elas atravessam a baía ao vento, mesmo que para isso a viagem fique mais desconfortável. Coladas na borda da barca, elas abrem as pequenas janelas e colocam seus rostos para o lado de fora. Buscam o horizonte, o cheiro, o vento, o intervalo. Elas buscam a intensidade da baía nessa travessia sobre outra textura. Mesmo que o espaço da barca nova dificulte que os corpos sejam atravessados pela baía, surgem nessa relação de travessia 4 outras forças. Em pé, elas fazem questão de se expressar e transformá-la em ainda outro lugar. Não é mais a mesma barca nova, mas também não é igual à antiga. As 4 pessoas-forças transformam a barca em possibilidade de rosto ao vento. Elas travam uma guerra com as forças impressas no espaço da barca nova e, naqueles instantes, redefinem as relações entre passageiros e baía. Elas fazem consistir uma outra força no espaço da barca nova. Outra força? Se há guerra, é porque há discordância entre as direções dessas forças. As 4 forças querem ser atravessadas pela baía, e a barca nova quer apenas que ela mesma atravesse os corpos. Imagina o dia que essas 4 pessoas-forças estiverem cansadas e precisarem sentar. Por certo, perderão nesses novos instantes a guerra da travessia. E talvez, quando alguém embarcar na barca pela primeira vez, não se atente ao fato de que é possível ficar em pé, mesmo no lugar do banco. Que força é essa que tem o cotidiano? Que força é essa colocada na barca nova que reincide cada vez que alguém entra nela? Eu diria que essa é a força do espaço. Esse é o seu poder, de produzir modos de atravessar a baía, de produzir modos que possam encontrar ou desencontrar a Baía de Guanabara. Por que eu faço essa apologia à barca velha?
construímos e preservamos o quê? Como? Para quê? Para quem? E por quê? Obrigado, Yazana, pela poética. E agora vamos chamar o grupo que trabalhou com troca de segredos, a Cristiane Knishny, a Cristina Ribas, a Yazana, o Júlio e a Raquel Ritter, para apresentar o trabalho. Então, nós somos esse grupo que disforme, que se configura e de repente desconfigura, e aqui em Salvador agregou a Sara também. O nosso grupo ele se formou muito em função do Corpo Cidade. Assim, a gente era um grupo de estudos lá no Rio, de amigos que já se conheciam e que vêm de várias práticas, né, de áreas diferentes. Eu sou artista plástica, artista visual, trabalho com um pouco de intervenção urbana, a Yazana, arquiteta e tal. A gente tem essas graduações que a gente fez, essas pré-formatações, assim. A Cris trabalha com psicologia e dança, começou a dançar também. Sara, não sei muito dançar, ela pode falar depois também. Bailarina. Então, e não puderam vir para cá o Júlio Calado e a Raquel Ritter, que também trabalharam na concepção desse projeto aqui para o Corpo Cidade. Então, acho que é importante falar que a proposta que a gente traz para cá, ela foi concebida para o evento, ou seja, mediante as premissas que a gente viu no edital e tudo, né? Então, a gente tinha esse grupo de estudos e a gente começou a ver o que a gente poderia fazer, né? Porque até então era um grupo de estudos de leitura e troca, e claro que a gente volta e meia relatava experiências, né? Várias formas diversas de se relacionar com a cidade. E aí, então, a gente pensou o que podemos fazer para esse evento Corpo Cidade, porque a gente tinha muito esse desejo de se encontrar para produzir juntos e estar nesse espaço da cidade, né? Então, por essas várias experiências diversas, né, múltiplas dentro do grupo, a gente concebeu, então, Troca de Segredos, que é essa ação que foi realizada praticamente 3 vezes aqui em Salvador, em 3 lugares diferentes. Uma delas foi ontem aqui, alguns de vocês devem ter participado. Isso. Lá no Rio, então, para a gente poder conceber essa proposta para Salvador, dado que cada um também tinha a sua própria experiência com a cidade de Salvador, a gente também teve que decidir isso, se a gente trabalharia a partir de alguma especificidade local ou não, né? A gente, então, fez, acho que foram 4, 5, não sei, experiências na cidade do Rio de Janeiro, em que cada um de nós propôs uma ação para os outros vivenciarem. Uma das ações que eu propus é um trabalho que até vou fazer semana que vem para uma galeria em Niterói, que é um trabalho de colher folhetinhos, pessoal de trabalho informal que trabalha no centro do Rio, folhetinhos de dinheiro. Então a gente fez uma ação de coleta desses folhetos para tentar alterar um pouco o fluxo desses trabalhadores no centro da cidade. Outra ação foi um estudo de campo de forças do Largo do Castelo, que era um morro que existia no centro, e hoje em dia é uma praça onde muitas pessoas atravessam com muita rapidez, assim, porque cruzam para chegar na Praça 15 das Barcas, e é um ponto de ligação entre o Lago da Carioca, que é bem importante, a Praça 15. Então a gente fez essa proposta a partir da proposição da Yazana, de estudar esse campo de forças, tentar representar isso de alguma forma em desenhos e tal. Outra proposição foi feita na Central do Brasil. Quer falar? Então, fui eu que fiz a proposta da Central do Brasil, e foi de a gente caminhar pela Central do Brasil e
tentar construir alguma história nessa caminhada, né? E depois caminhar, tentar construir essa história, e aí a gente sentou, se reuniu e cada um contou a história que inventou, né? A partir dessa caminhada, do ritmo da caminhada, do que... Né? Teve gente que pegou bem construiu uma história ritmada, né? Em função das diferenças de como é que era o fluxo na central num andar e no outro, né? Teve gente que pegou a história do cheiro, inventou toda uma narrativa de uma fábula que se passava com velhinhos, né? Na central. Então essa foi a outra ação. E aí, a partir dessas ações, nasceu o Troca de Segredos, né? Estava pensando agora que é bem curioso, né? Porque o Troca de Segredos é uma outra coisa, né? Não é nenhuma dessas três, né? Mas nasce dessas três experiências. A gente estava conversando e dizendo de como a gente ficou alegre de estar aqui esses dias, e aí a gente pensou, bom, mas por que a gente está alegre? Né? Algum recorte que a gente tenha percebido que aconteceu aqui nesse tempo, né? E aí a gente também a gente viu há pouco o gato entrando aqui, né? E pensamos que como a gente trouxe para esse espaço aqui nos nossos pés, né? Meio como o gato faz, a rua, né? Como a rua emergiu aqui, né? E a gente pensou, aí, como que a rua emergiu aqui? Né? Porque a gente está falando tanto dessa questão binária, bom, né? Rua dentro, rua dentro, rua dentro. E aqui a gente pode experienciar isso, rua aqui também. Obviamente a gente não está na rua, né? Mas, a gente pensou nesse bate-papo que a gente tem feito nesse tempo. Efetivamente a gente tem batido papo aqui mesmo, né? Muito legal isso, né? De a gente poder ter essa dimensão coletiva do bate-papo, que a gente constrói uma coisa junto, né? Então não é uma coisa que a gente vem aqui e apresenta, né? E depois é só na hora do cafezinho, que a gente sempre diz, o melhor do encontro é a hora do cafezinho, né? E, claro, a hora do cafezinho é ótima, mas essa hora aqui também tem sido a hora do cafezinho, né? A gente percebeu isso, assim. E uma outra coisa que a gente pensou, porque o Troca de Segredos também foi isso, né? Também foi bater papo com as pessoas na rua, né? Teve muito bate-papo no Troca de Segredos. Só um apontamento rapidinho, assim, para nós é bastante novo falar da experiência, porque a experiência em si é nova, ela é muito recente, ela é ultra recente, porque ela foi concebida para cá, né? E isso é interessante também, e acho que isso nos faz desejar que seja mais também um bate-papo, uma conversa, uma troca entre nós mesmos. A gente, para preparar essa fala, a gente conversou muito entre nós três, né, da experiência. Conversei um pouco com a Sara. A Sara participou da primeira ação no dia que eu não estava, mas a ideia de trazer a Sara para cá é muito de tentar manter um pouco esse bate-papo, essa construção, que é em si uma construção tal um pouco como acontece a Troca de Segredos. A Troca de Segredos, eu vou explicar brevemente, não sei, para quem não sabe, é o seguinte: a gente vai para a rua com um carrinho que está lá no saguão, quem quiser ver depois, é um carrinho, que é um carrinho, sei lá, se era de cachorro-quente, a gente não sabe, que foi adaptado para fazer a troca de segredos, ou seja, ele tem ali alguns elementos que a gente considerou que eram interessantes, algumas ferramentas para possibilitar essa troca. Uma máquina de escrever, caixas, tem uma caixa que está aqui nessa mesa, que são 3 caixas. Uma caixa tem papéis em branco, que são carimbados com o carimbo Troca de Segredos. Uma caixa tem os segredos já escritos, que são segredos que são coletados na rua, são coletados em diversos espaços. Um deles foi a Feira de São Joaquim, o outro foi um terminal de ônibus da Lapa e o outro foi aqui mesmo, aqui na frente do prédio ontem. Então a gente tem essa caixa que tem os segredos ali escritos e que são dispostos para troca. À medida que uma pessoa deixa um segredo, à medida que esse segredo na verdade é construído, que é uma coisa que a gente gostaria de falar muito aqui, que a gente percebeu que o segredo ele não está pronto, ele sempre é construído nessa relação, tanto com a gente ou como da pessoa, naquele momento em que ela precisa configurar o segredo é então de alguma forma capturado e escrito, né,
Então esse segredo ele é disposto para troca e existe então uma caixa de troca. Quem deixa um segredo tem direito a pegar na sorte. Aí cada um, né, se dedica à sua forma a fazer essa mandinga ou não, de achar que vem alguma mensagem ou não, de achar que é oracular ou não. E aí então essa pessoa pega um segredo e esse segredo, digamos, sela um momento. E só mais uma coisinha. O que é interessante pensar é o seguinte: a gente gostaria muito de trazer para vocês que no nosso olhar de toda a experiência ela excede muito, ela excede, obviamente, talvez seja muito ridículo falar isso, porque é óbvio, ela excede a materialidade do próprio segredo escrito no papel. Por mais que exista, sim, uma informação, exista uma qualidade de texto, uma qualidade mais poética ou mais objetiva, confessional, existem vários tons, várias formas de construir esse segredo, né? A gente sabe que a experiência em si, ela excede muito mais, né? Eu acho que ela ainda reverbera, assim. Para mim ainda é estranho falar do segredo como foi e acabou, né? Eu acho super interessante pensar que o Kleber, que é um motorista de frete, que a gente contratou para vir lá da Feira de São Joaquim até aqui, ele continua trabalhando com o evento Corpo Cidade, ele levou o pessoal das cercas, e ontem eu vi ele com uma escada, hoje de manhã, para levar o material do Rodrigo para fazer a obra limpa. Então existem, assim, talvez elipses, como falou não lembro o nome dela, Fernanda, não sei. As coisas estão, acho que ainda estão um pouco circulando, né? Os segredos estão por aí, assim. Eu só queria dizer de uma coisa que é muito cara pra gente, foi desde o início, que é a questão de como a obra se dá, né? Quem produz a obra. Isso foi uma questão pra gente desde o início, né? Teve umas intervenções urbanas no Morro da Conceição, lá no Rio, e a gente foi assistir. E se deu conta que a comunidade do Morro da Conceição não estava muito conectada com aquilo, assim. Então, um monte de gente foi para lá, ficou olhando as intervenções e a comunidade meio que não entendia o que estava acontecendo, não se apropriou daquilo, não estava conectada com aquilo, e perguntava para as pessoas que foram assistir o que era. E a gente se deu conta que esse tipo de apropriação do espaço público não ia muito de encontro com o que a gente acreditava. E perseguimos então essa problemática, né, de como é que a gente faz isso diferente. E que é uma problemática que está aí há muito tempo. Paola trabalhou isso super bem com o Hélio de Sica, né? Que é isso aí, que é a questão de como é que a gente coloca o outro dentro também, né? Como é que a gente faz que o outro seja agente da obra, né? E o Troca de Segredos tem isso, né? Ele não acontece sem as pessoas trocarem os segredos, né? E aí, para nossa surpresa, o que aconteceu, que eu imaginava que a gente ia ficar mais de suporte dessa troca, assim, a gente ia ficar mais ausente. Mas não aconteceu isso. Aconteceu que o segredo surgiu na relação naquele momento, né? Alguns mais, outros não. Outros vinham com o segredo pronto. Aqui na UFBA veio bastante segredo pronto, mas na rua a gente construiu muito esse segredo junto, assim. O que foi muito bonito. E acho que isso... A Cris tem uns exemplos maravilhosos aí, conta aí. Todo mundo tem, mas a dela é bom. É muito legal que a gente vinha se perguntando sobre esses vetores, sei lá, a gente está chamando de vetores, mas que é assim, para onde se dirige o que a gente faz, a intervenção, né? A gente estava pensando que como tinha um vetor que era se dirigir a nós mesmos, né? As nossas próprias certezas, né? As nossas próprias... tudo que a gente leva pré-concebido, e a gente leva um monte de coisa, porque essa é a parada, né? Assim é, né? Mas que a gente estava lá para desfazer